Feliz sábado, igreja querida. Que alegria podermos estar juntos nesse dia, sábado de encontro e adoração. Temos a oportunidade de revermos os queridos e estudar a palavra do Senhor que tanto nos conforta, nos orienta, nos persuade e é tão necessária para a nossa vida, né? Antes de abrirmos a palavra e entrarmos na reflexão desta manhã, eu tenho duas coisas para nós fazermos. A primeira, acredito que a grande maioria recebeu, deixa eu colocar direito assim, senão fica com a mão toda torta, recebeu esse papelzinho aqui. A gente está distribuindo este papel para quem é igreja de Americanópolis e membro batizado da nossa igreja. Qual é o objetivo, a intenção? A gente está próximo da comissão de nomeações. A gente quer que a nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas exercem as vontades e, acima de tudo, exercem os seus dons. Então, você tem a oportunidade de preencher esse papelzinho aqui e indicar, né, ou sinalizar aonde você gostaria de atuar. Nesse papelzinho é importante que você coloque o seu nome, se você obviamente é batizado ou não, para a gente ter a clareza, né, a respeito disso, e coloque o seu telefone para a gente poder entrar em contato. Abaixo dessas primeiras informações que eu mencionei, a gente tem os departamentos ou os ministérios, né, que nós temos aqui na nossa igreja, e nós temos dois campos, um para diretor e outro para equipe. Você pode indicar em qual desses locais você gostaria de atuar. Se você gostaria de atuar, você sente, né, que tem um chamado para atuar como diretor, ou simplesmente para colaborar na equipe, ou para ajudar na equipe. Uma informação importante, o que será colocado aqui não indica ou não determina que será desse jeito. Vamos supor, eu coloquei, eu gosto do ancionato, e eu coloquei aqui o ancionato, que eu gostaria de fazer parte do ancionato. Não significa que eu irei fazer parte do ancionato, porque essa decisão é uma decisão da comissão de nomeações. Mas nós saberemos, né? A gente vai ter a possibilidade de saber aquilo que, de alguma maneira, está no seu ou no nosso coração. Isso acaba sendo importante, queridos, por quê? Porque às vezes a gente chega na comissão de nomeações e a gente não sabe que tem uma determinada pessoa que gostaria de colocar ali o seu tempo, os seus dons, os seus talentos para a causa de Deus, para trabalhar em prol da causa de Deus. Com isso, a gente consegue ter clareza, a gente consegue saber. É importante que você preencha e entregue isso para a gente ainda hoje, ok? A ideia é que nós reunamos a comissão o quanto antes, então é importante que você preencha e entregue ainda hoje. Não deixa para levar para casa, não. Preenche, entrega para o raio, para a equipe, para quem está aí, para quem está distribuindo, e eu tenho certeza que será uma bênção, né? Você preencher será uma bênção, nós termos essas informações será uma bênção para a igreja. Nós temos canetas à disposição, quem precisar tem caneta aí para poder facilitar o preenchimento. Esqueci alguma coisa, Rai? É isso mesmo? Quem não tem, só levanta. Quem não tem o papelzinho, levanta a mão que o pessoal faz chegar até você. E se você já preencheu, também levanta a mão, que o pessoal já pode estar recolhendo. Ok? É isso mesmo, né? Segunda coisa, queridos, antes de nós entrarmos na reflexão dessa manhã, como eu mencionei, nós estamos próximos da comissão de nomeações, do período de nomeações. E nós queremos fazer a indicação hoje de quem fará parte da grande comissão, como a gente costuma falar, né? No manual da igreja, essa grande comissão tem um nome, ela se chama Comissão Organizadora.
A comissão organizadora é responsável por indicar aqueles que irão compor a comissão de nomeações. Nós gostaríamos de fazer essa indicação hoje, a indicação da comissão que irá compor a comissão organizadora, ok? Quando nós vamos para o manual, a gente tem 2 caminhos que nós podemos seguir. O primeiro caminho é nós escolhermos um número e indicarmos todas as pessoas que irão fazer parte dessa comissão, uma a uma. Normalmente, por uma questão de facilitação, por uma questão de otimização de tempo, a gente opta pela outra opção, e eu gostaria de propor essa outra opção, que é a composição sendo formada pela comissão da igreja, mais 5 pessoas indicadas pela assembleia, ou seja, pela igreja local. Eu gostaria de propor essa formatação. Há apoio para essa formatação? Ok. Alguém tem alguma outra indicação? Alguém gostaria de propor alguma outra coisa? Ok. A comissão já tem 28 membros, então seria 28 pessoas mais 5 indicados que nós iremos fazer agora. Alguém tem alguma outra proposta? Então, aqueles que são favoráveis para que a gente siga a proposta de que a comissão organizadora seja formada pela comissão da igreja, mais 5 pessoas, levanta a mão aí, por favor. Ok, está votado. Vamos indicar agora essas pessoas, os 5 nomes, ok? Critérios para a gente fazer essa indicação. Uma pessoa que conheça a igreja. Por quê? Porque na comissão organizadora, a gente precisa indicar as pessoas que irão compor a comissão de nomeações. Então, precisa ser alguém que conhece a igreja. Além disso, a gente preza por uma pessoa que irá fazer parte dessa comissão, obviamente, uma pessoa que representa bem a nossa igreja, que representa bem o evangelho, enfim, uma pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa é uma boa indicação, uma boa pessoa, um bom participante para fazer parte dessa comissão. Alguém gostaria de indicar? Renan? O Anderson Cia. Quem que tinha levantado a mão? O pastor já faz parte da nossa comissão, o pastor Isaac. Adriele? Ana Luísa. Alguém indicou a Adriele? A Ana já faz parte da nossa comissão. Ela faz parte da liderança, né? Você ia fazer alguma indicação? Não? Quem mais? O Luiz? Ok. Mais alguém? Rosana? Quem? O Hélio. Hélio? É isso mesmo? Ok, já tem 4 aí, né? Mais alguma indicação? A Janete. Ok. Então, nós temos... Lê para... O Anderson Sila, Adriele, Luiz Miguel, Hélio Ferreira e a Janete, ok? Essas foram as indicações. Aqueles que são favoráveis para que, então, a comissão seja formada por essas pessoas, a comissão organizadora, por essas pessoas, mais a comissão de nomeação, a comissão da igreja, levanta a mão aí, por favor. Ok, está votado, então. Detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar. Poxa vida. Tinha que ter falado isso antes. A nossa ideia, me perdoem, viu, gente? Eu devia ter falado isso antes. A nossa intenção é reunir essa comissão hoje. Hoje, às 2h30. Aqueles que foram indicados teriam disponibilidade para participar hoje? Às 2h30? Sim? Sim? Adriele? Sim?
A Janete está... Pode? Perfeito, então. Por que a gente já quer reunir hoje? Porque assim, a gente já, no próximo sábado, a gente já tem a possibilidade de fazer a leitura. Hoje a gente já vai reunir a comissão da igreja, e é complicado a gente reunir muita gente. Então a gente já aproveita essa data que a gente já tem determinada para as nossas reuniões. Então a gente já aproveita e faz isso, ok? Para aqueles que não fazem parte das comissões, a gente pede, queridos, que estejam em oração. Esse é um período importante para a gente, que de alguma maneira dita, né, o rumo da nossa igreja para o próximo ano, às vezes até para os anos seguintes. Então a gente pede para que estejam em oração, e esse período, ou esse momento, seja um momento de oportunidade e crescimento para a nossa igreja, ok? Bora então para a reflexão dessa manhã. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos novamente falar com o Senhor. Ó Deus amado, nós louvamos o Teu nome pelas oportunidades que o Senhor concede a nós diariamente. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova diante de nós novamente durante esse dia. O que nós fazemos com ela é uma grande incógnita na nossa vida, uma decisão pessoal, e nós queremos, nesse momento, sinalizar que nós queremos nos ater à sua misericórdia e trazê-la para a nossa vida, e observar, ouvir a tua palavra, as suas orientações, e não apenas ouvir, ó Deus, mas nós queremos atender à tua vontade. Portanto, Pai Santo, se faça presente junto da gente, e que ao abrirmos a tua palavra, a gente de fato consiga ouvir a tua voz. E ao sairmos hoje daqui, saiamos renovados pelo teu poder, por havermos estado diante da tua presença. Se porventura existe algo que nos impede, nos afasta de ti, que o sangue de Jesus venha nos purificar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Esses dias, queridos, eu estava pensando em algo a respeito de como a gente vive em tempos turbulentos, difíceis mesmo. A gente tem declarações do apóstolo Paulo que falam, né, a respeito dos dias em que nós vivemos, esses dias que são complicadíssimos. E às vezes a gente se depara com determinadas questões que mexem ou tocam no nosso coração e nos entristecem profundamente. Eu creio que você já se entristeceu ao observar alguém ou ao pensar em alguém que um dia esteve aqui e acontece alguma coisa com essa pessoa e ela vira a cabeça e deixa as fileiras do cristianismo. Eu me lembrava esses dias de um companheiro, um amigo mesmo que eu tive, um amigo de colportagem, alguém que saiu, a amizade se estendeu além da colportagem, essa pessoa saiu, fez teologia, se tornou um pastor, mas lamentavelmente deixou a obra e se revoltou, mudou a cabeça, a tal ponto, ou de tal forma, que um dia eu conversando com ele a respeito do sábado, por exemplo, algo que a gente tem tanta clareza bíblica, e essa pessoa chegou para mim e disse, olha, o sábado é algo conceitual. E aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei pensando, né, como alguém que defendeu determinada doutrina, determinada causa, consegue mudar a cabeça de tal forma, e hoje falar algo desse tipo. E olhando, pensando no texto bíblico, pensando nos dias que a gente vive, nas questões, né, desafiadoras do nosso dia a dia, me veio à mente um trecho, uma porção das Escrituras, que mostram para nós personagens, e além de personagens, decisões, comportamentos, que acabam nos ajudando a enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Essas histórias se encontram no capítulo 11 do livro de Hebreus. Eu não sei se você sabe, mas entende-se que uma das intenções do autor de Hebreus, do livro de Hebreus,
foi escrever voltado ou focado em judeus que em algum momento da sua jornada se sentiam talvez impulsionados ou motivados a deixar o cristianismo e voltarem às velhas práticas, ao judaísmo do passado, aos costumes que eles tinham no passado. E esses são desafios presentes ainda nos nossos dias, se nós formos analisar. Não que nós vamos voltar para o judaísmo, porque nós não somos judeus, pelo menos pode ser que alguém aqui tenha, raízes dentro do judaísmo, mas muitos de nós vivemos uma vida e na nossa trajetória somos motivados, tentados a deixarmos o que nós vivemos hoje e retornarmos para as nossas práticas passadas. É uma realidade que a gente vive. E eu gostaria, então, nessa manhã, de olhar para um personagem. Nós temos vários aqui, mas eu gostaria de olhar para um personagem. E observar, na vida desse personagem, 3 decisões que o levaram a se tornar um exemplo de vida para nós. Alguém que nós olhamos para o passado, para a sua trajetória, para as suas decisões, e a despeito de decisões que aparentemente ou que se tornaram ou seriam equivocadas, mas a despeito dessas decisões, esse personagem, ou essa pessoa, se tornou uma pessoa exemplar. Tanto é que nos inspira hoje. E não apenas nos inspira como cristãos, mas a relevância desse personagem foi tão grande que grandes religiões da atualidade se inspiram na vida desse personagem, ou se originam a partir da vida desse personagem. E eu me refiro a Abraão, me refiro à história de Abraão. Esse personagem tão emblemático, que recebe um chamado de Deus já com a sua idade avançada e, de fato, nos faz pensar em alguns aspectos relacionados à nossa vida. A gente está comemorando o Dia do Idoso, o Dia do Idoso Adventista. E a gente tem, dentro da história desse personagem, um idoso que, a despeito da sua idade, recebe um chamado do Senhor e trilha um caminho de excelência, um caminho onde nos ensina, nos inspira a tomarmos algumas decisões para o nosso dia a dia. O texto bíblico, a partir do versículo 8, diz assim, Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando nós olhamos para a história de Abraão, a história desse personagem nos é apresentada com ele já em uma idade avançada. Alguns acreditam que Abraão tinha aproximadamente 75 anos de idade quando recebeu aquele chamado. Aquele chamado onde Deus chega para ele e diz: Abraão, eu quero que você deixe a terra dos seus parentes e vá para onde?
para um lugar que eu te mostrarei. A gente olha para esse chamado e não tem como nós, pelo menos eu, né? Eu digo, falo por mim, na verdade, não tem como eu não me colocar no lugar dele. Eu já mencionei algo a respeito disso. A gente observa na vida desse personagem, Deus o chamando quando? Quando ele já estava naquela fase que muitos de nós encaramos o quê? Agora é a fase do descanso. É a fase onde eu já fiz o que tinha que fazer, eu já me desgastei, agora eu vou aproveitar a vida, agora é o momento de sossegar. Observem que na perspectiva bíblica não existe isso. O chamado vem independente da idade. E tem um aspecto, e aqui para mim se destaca, o primeiro comportamento, a primeira decisão que Abraão toma, e eu creio que essa decisão nos firma no caminho de Deus, é a decisão da obediência. O texto bíblico diz, pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Não sei se você já leu as histórias de Esopo. Esopo, em uma das suas fábulas, diz que a obediência nos leva ou nos preserva a vida. E de fato é assim. Tudo bem que nós podemos obedecer por puro interesse, mas nós também podemos obedecer por devoção, por respeito. E quando eu digo que a obediência nos preserva a vida, é porque de fato é assim. Quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para a relação de Deus com o ser humano, a gente percebe do começo ao fim que a obediência é um elemento extremamente necessário nessa relação. Na verdade, eu creio que nas nossas relações a obediência ela é necessária. Na relação entre pai e filho, obediência é necessária? Sim ou não? Sim, extremamente necessária. Na relação entre esposos, marido e mulher, entre cônjuges, a obediência é necessária? Extremamente necessária. Nós, homens, sabemos muito bem disso, que a obediência é necessária. Brincadeira, queridos. A gente observa que a obediência nas nossas relações, ela é fundamental. Quando falamos da nossa relação com Deus, não há como deixar isso de lado, deixar isso passar. E nós podemos entender que nós somos obedientes a Deus, pelo menos naquilo que nos convém. Naquilo que nos convém, nós somos obedientes. E naquilo que nos convém, é fácil ser obediente. O problema é quando a obediência está associada, ou quando ela confronta algo que vai contra a minha vontade, por exemplo. Quando nós pensamos em obediência, nós podemos dizer que nós somos obedientes às leis de Deus, ou aquilo que a palavra nos diz. Pelo menos de forma parcial, nós somos. A lei diz para a gente não matar. A gente não mata. Por quê? Porque de alguma maneira isso também nos convém, certo? Se a gente mata, a gente pode ser preso e a gente se prejudica para a nossa experiência religiosa cristã. É a constância. Constância. Quando o texto diz peregrinou, não está falando de uma jornada que durou 1 ano. Não está falando de uma jornada que durou alguns meses. Está falando de uma jornada que durou muitos anos. Acredita-se que entre o chamado, a promessa feita e o cumprimento da promessa, demorou aproximadamente passou aproximadamente uns 25 anos. Imagina você, eu, esperando o cumprimento de uma promessa por 25 anos. É muito tempo, não é? 25 anos. Outro dia eu estava pensando, quanto tempo eu ainda tenho para me aposentar? A gente estava conversando com uns amigos, e uns estavam falando assim, eu tenho 3 anos. Falei, olha só 3 anos. Aí o outro, eu tenho 7. Aí eu fui consultar, né, o lugar lá para ver quanto tempo eu tenho para me aposentar. 23 anos. Eu falei, misericórdia.
23 anos. Tudo bem que a gente entende que para determinadas coisas não há aposentadoria, né? Para o chamado que Deus nos faz, não há aposentadoria. Mas imagina 25 anos, até o chamado, ou até a promessa se cumprir. E a gente percebe que por mais que há na nossa visão, uma oscilação, ou uma decisão onde Abraão parece querer intervir, né, na promessa, mas ele se mantém constante naquilo que Deus havia dito para ele. E sabe, queridos, a constância acaba sendo um elemento necessário para nós, porque a constância, ela demonstra essa perseverança, essa atitude de não desistir diante dos desafios que são postos na nossa frente, na nossa jornada. A gente tem uma declaração que aparece lá no livro do Apocalipse, e eu me lembro de uma aula, na matéria do Apocalipse, quando nós estudamos aquela expressão, aqui está a perseverança dos santos, ou a paciência dos santos. Eu me lembro quando nós estávamos estudando profundamente essa declaração, e nós nos deparamos com a palavrinha usada ali, e traduzida para a gente como perseverança, essa palavra sendo aplicada no contexto histórico, como aquele elemento que fazia parte, ou que era descrito como o casco de um barco. Ou seja, João utiliza uma palavra que pode ser ou foi utilizada para descrever o casco de um barco. E o que o casco de um barco ele sofre enquanto está ali navegando? Ele é golpeado por todos os lados, pelas ondas, por exemplo. E quando o apóstolo João, e essa é a ideia por trás da constância, da perseverança, quando se fala de perseverança na perspectiva bíblica, não se fala de algo inativo, ou de algo passivo, melhor dizendo. Mas perseverança na perspectiva bíblica é algo ativo, uma atitude onde nós não ficamos parados esperando as coisas acontecerem, caírem no nosso colo. Mas nós agimos. E talvez por isso Abraão em sua jornada decidiu agir. Obviamente aquilo demonstra uma fraqueza, uma falta de confiança plena, ou talvez uma falta de compreensão naquilo que Deus tinha dito para ele. Mas a sua constância, ela acaba culminando no cumprimento da promessa, e assim acontece conosco também, a partir do momento que nós nos apegamos na mão de Deus, e seguimos adiante, independente dos golpes da vida. A gente tende a receber a recompensa final, ou aquilo que nos foi prometido. Quando eu falo de constância, queridos, eu falo pensando inclusive naqueles momentos onde nós fraquejamos, onde parece que a gente tem aquelas baixas, sabe, na nossa espiritualidade. Mas independente disso, eu persevero, eu avanço, assim como ocorreu na vida e na experiência de Abraão. Abraão foi um homem obediente, mas ele também foi um homem perseverante, um homem constante. Um homem que confiou naquilo que Deus havia dito em um determinado momento. Não sei se você se lembra, se eu não me engano, isso está em Gênesis capítulo 15. Onde Abraão parece querer, né, ver com os seus próprios olhos a materialização da promessa. Parece que ele não queria esperar, assim como nós, muitas vezes, não queremos esperar. Chega para Deus e fala assim, mas Senhor, como eu vou saber? Quando vai chegar isso daí? E vocês se lembram que Deus fala para Abraão? Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você pegue um animal aí, parta esse animal no meio, sacrifique, mate esse animal, uma banda do animal você vai colocar na direita, outra banda você vai colocar na esquerda. E aí Abraão faz aquilo, fica esperando, né, para ver o que vai acontecer.
começa a dar uma cochilada, né, diz o texto bíblico, as aves de rapina começam a sondar ali, ele vai espantando essas aves de rapina, e de repente o que acontece? Passa uma tocha, né, no meio daqueles animais, ou daquele animal. E nós temos uma descrição, e para mim esse é um trecho extraordinário da Bíblia. Porque nessa narrativa, a gente tem Deus falando na linguagem humana. Era costume naquela época fazer acordos desse tipo, onde se pegava um animal, cortava esse animal no meio, colocava uma parte aqui, outra parte lá, e a pessoa que estava fazendo a promessa passava no meio com a mão erguida, dizendo que se ele não cumprisse a promessa, aquilo que aconteceu com o animal poderia acontecer com ele. E olha só como Deus conversa, fala com Abraão na linguagem humana. E eu entendo que aquilo ecoou na mente de Abraão por muito tempo. Abraão lembrando da promessa não apenas verbalizada de Deus, recordando daquela promessa visível. Era como se Deus estivesse assinando ali um contrato com Abraão. Eu vou cumprir com aquilo que eu disse para você. E a terceira decisão, queridos, que nós vemos na experiência de Abraão, ela aparece em diversos momentos. É dito que pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Abraão peregrinou. Pela fé Abraão e também Sara, apesar de estéril, entenderam que Deus, ou aceitaram aquilo que Deus tinha dito para eles. E o terceiro elemento, e eu digo que é uma decisão, é a fé. Mas como assim, pastor? A fé é uma decisão? Eu entendo que a fé é uma decisão. Porque a fé, ela não é algo passivo, onde a gente fica esperando que ela seja brotada na nossa vida. A fé, o texto bíblico diz que a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. Ouvir é uma decisão que nós tomamos. Além do mais, a fé, ela é uma decisão, por quê? Porque ela se fundamenta em algo que não é necessariamente irracional. Eu gosto de uma ilustração quando é dito que a fé é você dar o passo, mesmo quando você não vê o chão. E foi justamente o que Abraão fez. Pela fé, ele obedeceu, sem saber se ia para o norte, sul, leste ou oeste, sem receber um mapa em sua mão. Simplesmente ouviu Deus dizer: saia da terra dos seus parentes e vá para um lugar que eu te mostrarei lá no futuro. Eu vou mostrar para você lá no futuro. Pela fé, ele caminha por anos no deserto, sem um lugar fixo para morar. Quantos de nós que vivemos na era, né, do imediatismo, somos desafiados a exercer a nossa fé diante de elementos que a gente não consegue ver sendo projetados na nossa frente, nos nossos dias. Eu gosto da maneira como o apóstolo Paulo fala ou retrata a fé no capítulo 11 do livro de Hebreus. Eu já disse, creio que eu já mencionei isso a vocês, mas eu sei que dizem que a mãe da pedagogia é a repetição, e eu sei que se eu perguntar, muitos vão dizer que nem lembra do que eu disse. Quando o apóstolo fala no versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, ele usa uma expressão que aparece dentro da história como, ou sendo aplicada a um documento que descrevia a posse de uma terra, de uma propriedade. Na perspectiva do apóstolo Paulo, a fé é como se fosse um documento que testifica que eu possuo aquilo, que eu sou o proprietário daquilo. Quando ele diz aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, eu fico pensando que hoje a gente vive aqui, nos nossos dias, no nosso contexto, mas pela fé a gente pode
ter a certeza de que possuímos a vida eterna. A fé não em nós mesmos, não nos nossos atos, mas a fé aonde? A fé nos atos salvíficos de Jesus. Para mim, essa é a obra que Tiago fala, quando ele menciona a fé sem obras é vazia. Para mim, as obras que ele se refere é justamente isso, é você dar esse passo na plena convicção de que eu não estou vendo, mas Deus falou. E porque Ele falou, eu sei que se cumprirá. Eu sei que acontecerá. Sabe, queridos, a gente vê que Abraão obedeceu sem saber para onde iria, sem saber a maneira que Deus agiria, o que Deus faria, sem saber quando seria cumprido aquilo que Deus prometeu, mas ele obedece. E não apenas obedece, ele continua obedecendo, ele continua avançando. E o que o motiva? Qual é o combustível que faz com que ele caminhe? A sua fé. E não apenas ele, tantos outros dentro da história. Sabe, queridos, diante dos golpes da vida, diante dos desafios que aparecem na nossa jornada, a fé, ou a decisão de continuar crendo, a decisão de apoiar a nossa confiança em Deus, ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Abraão peregrinou. Pela fé, independente da idade avançada, ele recebe o poder para gerar um filho. Acredita-se que quando isso ocorre, Abraão já tinha aí aproximadamente 100 anos de idade. O texto bíblico parece ou nos dá a entender que quando Sara, dá aquela risada interna, é como se ela estivesse dizendo, mas como eu vou gerar um filho se o meu corpo já não funciona como deveria funcionar? A fé, como o próprio Cristo diz, tem o poder de mover montanhas. Mas a fé, entendo eu, é uma decisão. É uma decisão fundamentada não no irracional, não no ilógico, não naquilo que não tem fundamento. Não é uma decisão tomada às cegas. É uma decisão tomada com base em quem Deus é. Por isso é tão necessário nós conhecermos quem Deus é. Nos apegarmos à sua palavra e nos debruçarmos confiadamente. Não apenas nas promessas, mas acima de tudo, nele. Eu gostaria de orar nessa manhã, queridos, para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, a sermos constantes e a sermos homens, mulheres de fé. Eu já disse isso, volto a repetir. Em uma das suas citações, o Espírito de Profecia diz que em nossas orações, nós deveríamos orar constantemente por humildade, sabedoria, discernimento, aumento de fé. Porque a fé, esse elemento tão necessário para a nossa vida, se faz cada vez mais necessário diante dos desafios que nós temos. Se você, assim como Abraão, quer ser uma pessoa obediente, constante e cheia de fé, eu quero convidar você a se colocar em pé para juntos nós orarmos. Pai Santo que estás nos céus, nós te agradecemos pelos momentos aqui juntos. Te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por quem o Senhor é. A sua palavra revela que o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Redentor. A sua palavra, ó Deus, nos diz que o Senhor é aquele que não tem limites. O Senhor é aquele que nos ama. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
é aquele que não conhece derrota. E nós queremos, ó Deus, segurar na tua destra fiel e usufruir, não apenas daquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas acima de tudo, usufruir da sua presença ao nosso lado. Pai Santo, um dia o Senhor fez um chamado a Abraão, e não apenas a ele, mas nós entendemos que esse chamado também é feito a nós. Nós somos chamados pelo Senhor também. E na nossa jornada nós somos, às vezes, persuadidos a desistirmos daquilo que o Senhor tem proposto para a gente. Mas nós queremos te pedir, ó Deus eterno, que nos ajude a sermos cada vez mais obedientes ao Senhor, à sua palavra. Nos ajude a sermos constantes, perseverantes no nosso caminhar contigo, independente dos golpes da vida, independente dos altos e baixos, dos desafios. Nos ajude, ó Deus eterno, a segurarmos em tua destra fiel e não largarmos de jeito nenhum. Nós queremos te pedir também, assim como a tua orientação nos diz, para pedirmos ao Senhor sabedoria, humildade, discernimento, nós queremos também te pedir aumento de fé, ó Deus. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé, esse elemento tão necessário na nossa jornada, ela também parte ou se fundamenta em uma decisão nossa. Decisão essa fundamentada num relacionamento contigo. Por favor, ó Deus, nos ajude a conhecê-lo cada vez mais e melhor. Nos ajude a nos aprofundarmos no nosso relacionamento contigo. E diante de tempos tão turbulentos, vivermos esse relacionamento redentivo onde nós declaramos que de fato pertencemos ao Senhor. Mais uma vez te agradecemos pelos momentos aqui juntos e pedimos a sua companhia no restante desse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. A saída vai ser ordenada pelas diaconisas. Vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus. Manancial de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dom de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Faz brotar-me novo canto dos remidos lá na luz. E teu servo faz o santo pra louvar-te, ó Jesus. Meus louvores dar eu quero, pois Jesus me socorreu. E por sua graça espero ser levado para o céu. Eu perdido procurou-me, longe, longe, já sem luz. Condenado resgatou-me com seu sangue, meu Jesus. Cada dia, cada hora, sou a graça devedor. Não me lance
Ao nos despedirmos, querido e bom Deus, nós queremos te pedir que o teu amor, Pai Santo, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito nos acompanhe. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém, Senhor.